Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente veio fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quarta-feira para a nossa vida. Não é? O que Ele quer de mudança para hoje. Não é? Todos os dias temos uma oportunidade para mudarmos. Vamos ver hoje o que a igreja nos apresenta dentro do seu evangelho. Não é? O que Jesus quer para nós hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Lucas, né? Damos continuidade ao livro de Lucas e estamos ainda no capítulo 4. Capítulo 4, hoje a gente vem para o versículo 38. Vimos esse aqui ontem, né? E agora a gente vem para aqui, ó, do 38 ao 44. Aqui, finalzinho. 43, 44, não é isso? Ser livre para servir. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, o convite da palavra de Deus para nós é servir, né? Ele nos convida hoje a continuar servindo a Ele, independente das nossas condições, né? Hoje a palavra narra, né, a cura da sogra de Pedro. Né? A palavra diz que a sogra de Pedro estava enferma com muita febre e aquelas pessoas que estavam ali começaram a pedir por ela, ou seja, interceder por ela, né? Acredita-se que ela estava com tanta febre que ela não estava consciente ali, ela não estava consciente, é como se ela tivesse desmaiada, né? E Jesus vem e coloca a mão sobre ela, né? E manda que a enfermidade saia dela. É uma das primeiras coisas que a gente estuda hoje, que a gente entende, não é? Que a nossa enfermidade, não é permitida por Deus, né? Que toque a nossa carne, né? Mas Ele também tem o poder de curar. A gente vê aqui que Jesus quis curar a sogra de Pedro, impôs as mãos e a febre cessou. A gente precisa entender, começar a entender esse evangelho daqui, né? É algo muito importante que quando a gente está com alguma enfermidade, alguma doença ruim, alguma coisa, a gente desacredita de que Deus ele é capaz de nos curar. E a gente vê nesse evangelho que Deus é o Deus do impossível, né? Ele cura quando ele quer. É claro que precisa da intervenção das pessoas. Muitas vezes quando a gente está cansado de esperar por aquela cura e a gente não vê, a gente não tem força de pedir. Então, existem as pessoas que estão próximo de nós que pedem por nós, né? Muitas vezes por nós mesmos que estamos doentes, ou então a gente pede pelo outro, né? E é possível que a cura venha imediatamente,
não é? Imediatamente. É uma das coisas que a gente vê aqui. O impossível de Deus acontece sim. Basta a gente acreditar também, né? Ter fé, não é isso? Mas o evangelho em si, ele vem nos convidar ao serviço, não é? O que é que a gente observa aqui? A palavra diz que a sogra de Pedro, assim que foi curada, que ficou de pé, esta mulher saiu para servir ao Senhor. Ali, aqui na história, o serviço seria ir fazer um cafezinho para o Senhor, fazer uma janta para o Senhor, fazer um almoço para o Senhor, não é isso? E a gente percebe que em gratidão, em agradecimento, não é? Aquilo que Jesus fez por ela, ela se sentiu na obrigação de ir rapidamente fazer um café para Jesus, de ir rapidamente ali fazer uma janta, fazer um banquete para o Senhor, aquele que a curou. Então a gente traz para a nossa vida o quê? Nós não podemos deixar de servir ao Senhor depois que a gente consegue a nossa graça, depois que a gente consegue a nossa cura, depois que a gente consegue o nosso emprego, não é? Dentro de cada realidade de cada um. Cada um tem um propósito, cada um tem um sonho, não é isso? E muitas vezes a gente consegue aquele sonho, consegue aquele propósito, consegue aquele emprego, consegue aquela cura de uma doença. Muitas vezes não é em nós, mas em algum ente querido nosso, em alguma pessoa, em algum amigo, alguém que você está ali intercedendo com muita fé e é verdadeiramente o teu pedido é atendido. Enquanto a gente está no processo da cura, de pedir, de acreditar, a gente está fervoroso na igreja, né? Quem nunca ficou doente, às vezes uma doença menos grave, às vezes uma doença muito grave, né? E você não vê outra alternativa a não ser ir para a igreja. Agora eu vou à igreja, eu vou pedir a Deus porque eu preciso dessa cura. Então eu tô tão assim, sabe, fora da casinha, né, que nunca mais eu fui à igreja, ó. Por isso essas coisas estão acontecendo comigo, né? Assim, por isso essas coisas acontecem comigo. Não fui mais à igreja, né? Eu tô assim uma pessoa relaxada sem a igreja. E quando acontecem essas coisas, muitas vezes é com uma mãe, é com o pai, é com o irmão, é com o filho, e muitas vezes é conosco. A gente começa a ir porque a gente acha que em casa a gente não tem mais força para pedir, então a gente tem que ir à igreja. Quando a gente tá bom, quando a gente muitas vezes tá sã, não tem doença, não tem enfermidade nenhuma, não tem dificuldades financeiras nenhuma, a gente não vai. A gente diz o quê? Eu adoro o meu Senhor em casa. Não preciso estar dentro de igreja, porque igreja é lugar onde só pede dinheiro, igreja é lugar que só tem gente falsa, não é assim? Pronto. Mas aí quando a gente precisa, a gente corre e a gente fica fervoroso. Eu conheci pessoas que foi diagnosticado com câncer de mama, né? Uma mulher. E essa mulher ela tinha muitos intrigados, muitos. E nesse processo de cura, ela sentiu no coração por quê? Porque ela foi buscar, né? Ela foi à igreja, ela passou a ir para grupo de oração. Então ali o Espírito Santo foi agindo nela, né? E ali ela foi quebrando a arrogância, o orgulho, a prepotência que nós seres humanos temos e deu vazão ali, deu ali um espaço para que ela pedisse perdão às pessoas que ela magoou, né? As pessoas que ela distratou. E isso aconteceu verdadeiramente, né? Ela pediu perdão, ela recebeu perdão de muitos, talvez de alguns não, mas o importante é que ela teve a humildade de ir pedir o perdão, né? E realmente ela conseguiu a cura, né?
conseguiu a cura. O câncer dela estacionou ali, pronto. Porém, depois de um tempo, né? Depois de um tempo, o que é que aconteceu? Ela deu no pé das coisas de Deus. Deu no pé. Primeira coisa que ela fez, pegou um cara casado, começou tendo um caso com esse cara casado e colocou esse homem dentro de casa e pronto. Destrambelhou tudo, acabou tudo, desmantelou, foi tudo. Aqui Jesus traz a figura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro precisava de um auxílio de Jesus, de uma cura de Jesus para que aquela febre cessasse. Talvez aquela mulher tivesse à beira da morte. Né? A gente sabe que naquela época não existia UTI, não existia, talvez nem existisse hospital. As coisas eram curadas assim, da natureza, vamos dizer assim, né? E aquela mulher precisava do milagre para levantar daquela cama. Assim como nós precisamos, às vezes, de um milagre para certas coisas, situações que acontecem no nosso dia a dia, né? E aí, a palavra diz que Jesus vai lá, Jesus impõe as mãos e manda que aquela febre saia dela. Imediatamente ela fica curada. A palavra diz que depois disso, outras pessoas que tinham pessoas doentes levaram também seus doentes e ali foram curados, né? Mas tem um detalhe que me chama a atenção e que é o assunto da nossa reflexão de hoje, que é: imediatamente quando ela levanta, ela vai servi-lo em forma de gratidão. Claro que foi em forma de gratidão. Ela poderia ficar por ali, né? Ah, Senhor, ainda estou aqui repousando, muito obrigado, amém, aleluia, mas eu não vou fazer o seu cafezinho agora não. Pode chamar Pedro lá, meu genrinho lá, mande Pedro fazer aí um cafezinho, um bolinho, senhor aí e tal, porque eu não vou não. Não, a gente percebe que ela levantou-se imediatamente e foi servi-lo. Precisamos nos levantar da situação em que a gente se encontra e ir servir a Deus. Continuar na nossa caminhada, independente da situação em que nós nos encontramos hoje. Né? Muitas vezes você pode estar numa situação de pecado muito grande. Você não pode se sentir ali, não me sinto digna nem de entrar na igreja, porque a minha vida é um bagulho só. Não é? Eu não me sinto nesse direito. E hoje a gente vem refletir o seguinte: não tem problema, não tem dificuldade para que a gente se afaste de Deus, das coisas de Deus. Começando pelo nosso dia a dia, pelas nossas orações. Quando a gente tem alguma enfermidade, quando a gente tem muitas vezes uma doença ruim, muitas vezes um desemprego, um desespero de desemprego, a gente não quer saber de oração. A gente coloca na cabeça que Jesus esqueceu de nós. Estamos esquecidos de nós. Esqueceu de nós, não quer saber de nós. Não, tudo pecador, vai tudo para o inferno. A gente pensa meio mundo de coisa na nossa cabeça, né? A gente, ser humano, não presta, né? Porque a gente sabe que cada um tem a consciência do seu pecado. Mas Jesus, ele sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali do nosso lado, né? Numa necessidade da sogra de Pedro, Jesus lá estava. Jesus estava lá, a curou e ela teve uma atitude que eu acredito que foi para o resto da vida dela, que foi servir ao Senhor. O serviço aqui era servir um banquete, talvez servir um café, como eu estou falando, com bolo, alguma coisa. Mas para trazer para a nossa vida é o nosso serviço, a nossa entrega às coisas de Deus. Não é? Como que eu faço isso? Quando eu me entrego na oração, mesmo que eu não seja uma pessoa tão apta a ir à igreja, não é? Mas se você começou a ir por algum problema que você tenha na sua casa, em você, numa pessoa que você ama,
Quando a cura vier, não abandone aquilo que você começou, ou seja, as coisas de Deus. Não deixe de orar, não deixe de ir à missa. Se você comunga, continue comungando, em agradecimento por aquilo que ele lhe deu. A sogra de Pedro agradeceu. A forma como ela teve de ter gratidão a ele e agradecer foi levantando daquela cama e indo servir a ele. Muitas vezes a gente consegue a nossa graça e a gente joga fora, né? Muitas vezes a gente joga fora, por quê? Porque a gente barganha com o Senhor. A gente, antes de receber, a gente promete tudo. A gente faz novena, a gente faz quaresma, a gente reza rosário todos os dias para Nossa Senhora. Nossa, vira beata de igreja mesmo. Mas quando a gente consegue, a gente se afasta. Quando a gente consegue aquilo que a gente quer, a gente se afasta. Então dá para entender que muitas vezes a tribulação, quando ela vem, é para nos corrigir. Porque sem a tribulação a gente não procura Jesus. Para você ver como nós seres humanos somos, a gente pede, tem na nossa mão aquele milagre, aquela cura, aquele emprego, e depois a gente abandona, não é? A gente diz, não, Jesus ele já está no meu coração, eu acredito nele, eu confio nele, não é? O meu amor por Jesus está aqui, né? Mas não é bem assim. Ele quer que você esteja presente. Presente em primeiro lugar nas orações, joelho dobrado na sua casa. E depois que você vá até a comunidade, até a igreja. Porque a igreja é comunidade. Eu preciso da oração de todos aqueles que ali estão. Mesmo sendo pecador. Porque eu não sou diferente de nada daquele povo que está ali pecador. Eu não posso me manter em casa achando que porque eu oro, porque eu rezo um terço, porque eu faço uma novena por causa disso, daquilo, eu sou diferente daquele povo que vai à missa. Todos ali são pecadores. Todos praticam coisas horrorosas. Eu não posso me sentir diferenciado daquele povo. Eu oro na minha casa. Não, Jesus ele deixou a igreja. A igreja foi fundada e Pedro tem as chaves dela na mão, não é? É aqui, ó, na Bíblia que tem. A gente viu, segunda-feira, Jesus na sinagoga, Jesus lendo a palavra de Deus, ou seja, a Santa Missa ali, você vê nitidamente ali, todos os rituais. Então, Jesus ia à sinagoga, né? Jesus ia. Quando Jesus deixa aquela palavra que diz, quando não precisa de gritaria para orar, para falar comigo, não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, te ajoelha e ora a Deus que Ele vai te ouvir. Isso não quer dizer que você não precise ir à igreja. Não é isso. Muitos entendem dessa forma. Não é isso. Ali Jesus fala sobre o silêncio. Você não precisa estar com gritarias, com pulando que nem um bode. Para Jesus não precisa daquilo. Onde a gente vê muito isso, né? Gritarias, aberrações, não precisa disso. Então, aquele evangelho, ele fala sobre o silêncio, né? Mas é preciso e é necessário que a gente levante do nosso comodismo e vá servi-lo. Eu sirvo a Deus de várias formas. Eu preciso ser grato a Ele por tudo que Ele me dá, por mais que seja pouquinho, não é? Mas é um pouquinho que me suple. As coisas, quando é dada por Deus, ela é nos dada na medida certa daquilo que a gente precisa. Então, se eu preciso de um alimento para comer hoje, Ele vai me mandar um alimento para eu comer hoje. Ele não vai mandar uma feira de mês, não. Ele vai mandar o hoje, porque amanhã Ele precisa de mim de joelho dobrado para pedir o de amanhã. Porque se hoje eu conseguir uma cesta básica enorme, amanhã eu não rezo para Ele mais, amanhã eu não peço mais, eu só vou pedir quando acabar aquela provisão ali. Então Ele sabe medir tudo certinho. E hoje a gente leva esse ensinamento para a nossa vida,
servir a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele nos dá, mesmo que seja pouco, mesmo que seja o suficiente, não é? Porque nós, seres humanos, temos, né, o direito de pedir cada vez mais. Eu tenho um carrinho ali, tá meio lá, meio cá, mas eu quero outro, Senhor. Eu tenho uma casa ali, tem outra de aluguel, mas eu quero outra. Então, assim, os nossos pensamentos e os nossos pedidos a Deus são assim. E para Ele dá o que a gente precisa. E hoje a gente leva para a vida. Eu preciso ser grato a Deus até pela hora que eu acordo. Então, acordei, Senhor, estou com vida, não é? Sou grata a Ti por isso. Então, a gente precisa levantar e servi-lo, não é? Porque no pouco a gente serve. Quando chega ao muito, que é a tribulação grande, a gente já está ali, apto a servir a Deus. É isso que Ele quer para nós hoje. Serviço. Não abandone o barco no caminho porque conseguiu a sua vitória, não. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.